A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, crianças, adolescentes, jovens, pastores e obreiros. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like. Se inscreva no nosso canal para que o YouTube entenda que é importante para mim, para ti, para nós, e manda para toda a face da terra. É a palavra de Deus para o povo de Deus. Se você ouve essa live e dá um like, porque você é de Deus, amém? Hoje é dia 21 de agosto de 2026, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus ao povo de Deus. Amados irmãos, vamos falar sobre a santidade. Não deixe a santidade, a sensualidade condenar. A sensualidade é condenada, amém? Vamos ler 1 Coríntios 6. Vamos ler o versículo 18 a 20. Orar e meditar. Diz a palavra de Deus: fuja da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, o que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no vosso corpo. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, Deus santo e amado, Deus trino e glorioso, Deus onipotente, essa é a tua palavra. Que o Espírito Santo, Deus, fale nos meus lábios, no meu coração. Que essa palavra seja levada ao coração desse irmão, dessa irmã, dessa jovem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Oh, glórias. Graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Que palavra maravilhosa. Que palavra santa e gloriosa. Foge da impureza. Porque qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Meu amado irmão e minha irmã, vamos meditar nesta palavra. Fuge da impureza, no toque, no relacionamento impuro. Porque qualquer outro pecado que a pessoa comete, no pensamento, no desejo, na palavra, que saiu, no que viu, no olhar, é pecado. Mas não tocou no seu corpo. Você está entendendo? Qualquer outro pecado que a pessoa cometeu, desejo que você tem, você não tocou no corpo, você desejou, é fora do seu corpo. O desejo da riqueza, da impureza. Você deseja um homem, ou um homem deseja uma mulher, não tocou nela, fuge da impureza. Porque esse desejo é fora do seu corpo. Mas se você tiver o tocar com essa mulher, ou a mulher com o homem, aí você cometeu a impureza. Porque se você tocou no corpo. Mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Fuge da impureza. Aquele que pratica a imoralidade, ele pega contra o corpo, amado, o seu corpo. Não é para você pecar contra ele, porque esse corpo foi o Senhor comprou com um bom preço. Então ele não te pertence, o seu corpo, a sua mente, os seus desejos. São coisas que vêm da carne. A necessidade. Isso é compreensível. Sim, os desejos, as lágrimas,
a angústia, se abrir e falar, não aguento mais, estou sofrendo. Mas não toque, não entre na impureza, porque você está pecando contra o seu corpo. O seu corpo é santo, o seu corpo é templo, é a morada do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos estar sempre orando e pedindo perdão ao Senhor cada vez que nós erramos, que nós sentimos a necessidade, a atração, e pedir perdão e pedir a misericórdia de Deus para nos cobrir com o sangue do Cordeiro, nos livrar da impureza, porque aquilo que os olhos vê, que as mãos pegam, que os lábios falam, está entendendo? Não está sendo no seu corpo. A mente está sofrendo, está desejando, mas o seu corpo, você não deixa a impureza chegar ao seu corpo, para que você não peque contra o seu corpo, que é o templo do Espírito Santo. Esse é o problema. O seu corpo não é seu, o meu corpo não é meu. Nossos corpos é do Senhor, que comprou por bom preço e fez templo e morada do Espírito Santo. Minha irmã, você imagina você, o seu corpo, suas mãos, seus olhos, seus lábios, seu corpo, seus pés, toda a parte do seu corpo, onde tem o Espírito Santo. No seu coração tem o Espírito Santo, que concedeu a fé, a autoridade, os dons celestes. Eles não são coisas que ficam fora do corpo. Os dons celestiais, enviados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo está em você, em mim, em nós. Por isso nós temos que lutar contra a impureza. Porque quando tem um canceroso, você é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo te dá autoridade para orar, para curar esse enfermo, para expelir esse demônio. Mas como você, ou eu, ou nós, qualquer pessoa que se diz evangélico, cristão, que vai morar no céu, vai repreender um demônio se ele vive na impureza. Onde tem impureza, ali está a porta aberta para o Satanás, porque o pecado jaz nesse corpo. Uma casa que tem lepra não pode ter residência humana. Uma casa que tem pecado, um templo que tem pecado, não pode morar o Espírito Santo. Por isso não toque, não deixe tocar no seu corpo. Por isso fuge da impureza no seu corpo. Seu corpo é santo, puro. Você pode falar para mim, pastor, tem dia que eu tenho desejo que eu choro de angústia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você está chorando, você está como uma criança dizendo, mãe ou pai, eu tenho fome, eu tenho desejo, eu tenho necessidade. Me ajuda. Mas você não deixou ninguém tocar no seu corpo. Você não tocou em corpo de alguém. Se outra pessoa não tem cuidado com o corpo dele, você cuida do seu corpo. Sempre medite. Eu não sou um homem qualquer. Você diz, eu não sou uma mulher qualquer. Eu sou templo do Espírito Santo. Tenho nas minhas mãos autoridade para expelir os demônios. Autoridade para curar os enfermos em o nome do Senhor Jesus. Como lançaria eu fora de minha vida? Como seria eu um homem de Deus, que
tivesse o direito de falar com o Senhor e o Senhor falar comigo, me responder em sonho, em visões, em revelações, em cura, para que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Se o meu corpo não for guardado, ou se eu estiver pecando contra o meu corpo, o Espírito Santo está triste. O 19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que está em vós? Você não sabe, meu irmão, minha irmã, eu não sei, por acaso, que o vosso corpo, o meu corpo, o seu corpo, é o templo, aleluia, é o santuário. Imagina que corpo maravilhoso é o seu, minha irmã, jovem, meu irmão, pastor, obreiro. Que corpo maravilhoso é o nosso, é santuário. E não é de qualquer imagem, é santuário do Espírito Santo que está em vós. Se você tem o Espírito Santo, o seu corpo é o santuário do Espírito Santo. Esses lábios falam pelo Espírito. Esses olhos veem pelo Espírito. Essas mãos curam pelo Espírito. Esses pés andam pelo Espírito. Seu corpo inteiro reluz a glória do Espírito Santo que está em vós e em mim. Amados, o qual tendes da parte de Deus, o qual tendes da parte de Deus, esse Espírito que está em ti, que em mim, que o nosso corpo é o santuário dele. Foi Deus quem comprou esse corpo com preço caro, com o sangue do Cordeiro, para fazer do meu corpo, do seu corpo, do nosso corpo, o santuário de Deus, para o Espírito Santo morar, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmo, minha irmã. Esse corpo lindo que você tem, esse sorriso maravilhoso, os cabelos lindos, os lábios, os olhos maravilhosos, o seu corpo formoso, as mãos maravilhosas, seus pés, as suas pernas, o seu coração. É lindo o nosso corpo, mas não somos de nós mesmos, o qual tende de Deus. Foi Deus quem fez. Se você é linda, minha irmã, meu irmão, foi Deus quem fez para a morada do Espírito Santo que habita em vós. Então, irmã, você não é de você mesmo. Então, você, irmã, se alguém quiser algo do seu corpo, você tem autoridade com muito amor, sem xingar, sem apedrejar, abraçar e dizer: eu sinto muito, mas eu não posso te dar essa coisa do meu corpo, porque esse corpo não é meu. A Bíblia diz que não é meu, é de Deus. Não é vosso, então não é meu. O que é meu, minha irmã, eu posso dar, mas o meu corpo não me pertence. É de Deus, aleluia. Eu tenho que ser cada vez mais crente. Não sou dono da minha vida. Não sou dono dos meus olhos. Não sou dono dos meus lábios. Não sou dono das minhas mãos. Não sou dono dos meus pés. Não sou dono do meu coração.
não sou dono do meu corpo. Porque se o coração a mim pertence e ele está dentro desse corpo, é a bomba que gira, é o motor que gira esse corpo, que não vem de mim, sois de Deus, não sois de vós mesmo. Está entendendo? Ele vem da parte de Deus. Se eu pegar meu coração, entregar a luxúria, entregar a mentira, entregar a politicagem, entregar os desejos maus, Deus entristece, porque esse coração tem que estar puro, amável, para receber o amor de Cristo na pessoa do Espírito Santo. Porque muitos são enfermos, muitos cancerosos, muitos lunáticos. Amados, ser um pastor é muito mais do que ser um crente. É ser tirado do meio da igreja, do meio dos grandes homens e mulheres, cheio do Espírito Santo. É Deus nos tirar e tirar do meio desse povo e colocar aqui e não me preparar com instruções espirituais, revelações divinas, com ensinamento bíblico, e aí me pegar daqui e me levar para lá, para aquele outro lugar. Eu fui tirado da igreja aqui, trazido para cá, preparado pelo Espírito e enviado para esse lugar, longe onde eu estava, entregado para uma igreja. Essa igreja tem ovelhas, essa igreja tem irmãos e irmãs com problemas e precisa ser cuidado. Mas aqui, neste deserto, na escola onde o Senhor me tirou de uma igreja e me trouxe para preparar, Ele me ensinou como cuidar das ovelhas. Uma ovelha, ela chora. Uma ovelha confia no seu pastor. Tanto é que o pastor leva ela e rampa toda a lã e a ovelha se entrega. Vocês já viram como uma ovelha e uma vaca bem grande? A ovelha dá 3 litros de leite, a vaca dá 15. Aí você vem tirar da ovelha, a ovelha tem um bezerrinho, um carneirinho ou 2, a vaca tem um bezerro. A ovelha tem 3 litros de leite. Se ela tem dois carneirinhos, ela, quando desse 2 litros, ela prendia para deixar um para as duas. Mas se você está tirando o leite, ela deixa escoar todos os 3 litros de leite. Agora aqui está a vaca que está 15 litros. Você tira 10, daí para frente, ela começa a diminuir. Quando chega nos 12 litros, você aperta e não sai mais nada. Esconde o leite, que ela tem uma ovelha. Ele tem um cordeirinho. Então, uma ovelha dá mais do que uma vaca. Acabou de tirar, secou aí, falou, quero essa lã dessa ovelha para fazer um pelego, para me pôr no meu cavalo. Rapa ela, fica quietinha. Alguém chega, tem uma criança que está sofrendo, assim, falaram que rapar o chifre da ovelha queimado é bom. Você vai lá, serra a ponta da ovelha, do chifre da ovelha, do carneiro, com dor ele baixa a cabeça e deixa tirar. Amado, uma irmã, um cristão, ele dá o dízimo, dá a oferta, faz tudo que a igreja precisa. O pastor ainda fala, olha, nós estamos com um problema para rebocar aqui, quem pode dar um saco de cimento, um metro de areia? Tem, agora eu quero alguém que pode vir ajudar. Vou fazer tudo de graça. Deram tudo, deu o dízimo, deu oferta, as campanhas, deu o material, tirou das ovelhas, ainda chamou eles para fazer, e eles foram, ainda levaram a comida. Aquele que não pode trabalhar, faz o almoço, o café do seu próprio corpo. Da igreja não sai nada. Como nós não amarmos a igreja? Você está vendo que nós não somos de nós somos do Senhor,
Mas alguém que mentir contra essa igreja são de Deus, templo e morada do Espírito Santo, vai responder ao Senhor Jesus pelas mentiras, pelos pecados. Pastor, nunca use de qualquer coisa, de impureza sexual principalmente, com a irmã ou uma jovem da igreja. Porque você sabe que a irmã tem dificuldade, a jovem tem dificuldade, principalmente a irmã viúva ou o marido deixou ela, coisa parecida. A mulher tem dificuldade. Mas lembre que essa mulher é o templo do Espírito Santo, ela não é dela. Ensina ela, irmã, está doendo o desejo. Eu te abraço e sinto como se fosse você, mas eu não posso fazer isso com você, porque o templo, esse corpo, não é seu, vem de Deus, é a morada do Espírito. Você é uma mulher bonita, traz desejo, mas eu quero te ensinar, não faz nem comigo nem com o outro. Pastores, ame a ovelha, chore com ela, abraça, deixe ela falar tudo. Entenda que se fosse você, eu também tinha esse mesmo problema. Veja por quê? Porque foste comprados por preços. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, porque foste comprado por preço grande pelo sangue do Cordeiro, comprado do mundo, comprado do pecado. Então agora, glorifique meu irmão, minha irmã, nós, pastores e obreiros, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Veja bem, quem me vê deve dizer ali, vai um homem de Deus. Quem te vê, minha irmã, vai olhar e dizer ali, vai uma mulher de Deus. E Deus é glorificado no seu porte, no seu corpo, na sua maneira de ser, na sua maneira de andar, de viver. Se tiver uma pessoa enferma, você tem o Espírito Santo de Deus que está em mim, que sou o pastor, é o mesmo Espírito que está em você. Se não tiver uma outra pessoa ali, um pastor, e a pessoa pedir oração, essas mãos suas estão ungidas pelo Espírito Santo. Seus lábios estão ungidos pelo Espírito Santo. Se você não estiver falando, mentindo, falando palavreado, não estiver fazendo coisa errada, o seu corpo, ao tocar neste homem, nessa mulher, liberta das enfermidades, porque o seu corpo é santo, é templo e morada do Espírito Santo. Salve-se se estiver cometendo impureza. Um corpo impuro não pode nem participar no tempo antigo, no antigo da lei, nem para ser cada Páscoa. Se tivesse impuro, não podia participar, senão morreria. Então, o corpo de um crente, de uma crente impuro, não pode participar das bênçãos do Espírito Santo, da autoridade, dos dons celestes. Porque os dons têm se afastado da igreja? Não é os dons, não foi o Espírito Santo que se afastou, é a igreja do Senhor que está com impureza nos lábios, nos olhos, nas mãos. Quantas irmãs na igreja, cabelo cortado, rapado os pés do cabelo, tatuagem, brincos grandes colares, pulseiras, correntinha nos pés para prender homem. Amado, você é templo do Espírito Santo. Esse corpo não é seu porque você está pegando o que não é seu
e fazendo um altar de demônios. Você está na igreja, você canta, você prega porque tem nomes, você tem dinheiro, você tem autoridade, mas e a autoridade do Espírito Santo? Contato com a pessoa do Espírito Santo você tem? Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você e eu, nós fomos comprados por bom preço. Então existe, glorifique a Deus no vosso corpo, porque se não glorificarmos a Deus no nosso corpo, não podemos chegar diante de Deus, porque o nosso corpo é impuro, e um corpo impuro não pode chegar diante de Deus. O corpo vai descer à terra e a alma tornarás ao Hades, aonde vai entrar em julgamento. Então, meus amados, se nós somos cristãos, temos autoridade do Espírito Santo, ao pregar esta palavra, não atire pedra para a igreja. Olha para a igreja, jovem, irmãs e irmãos, obreiros e pastores, nós todos glorificai a Deus no vosso corpo. Fuge da impureza e qualquer outro pecado que praticar, que a pessoa pratica, é fora do corpo. Mas aquele que pratica a impureza peca contra o seu próprio corpo, e um homem em pecado foi lançado do jardim do Éden. Um homem em pecado não pode voltar ao jardim do Éden. Vamos olhar a liberdade que Deus dá, a liberdade que Jesus dá, é que eu possa conversar com as minhas irmãs, com meus irmãos, brincar dentro de um limite. Mas não posso tocar no corpo da minha irmã. Não posso nem desejar o corpo dela. Esse corpo não é dela. Eu estou desejando o corpo que é santuário do Espírito Santo como o meu. Irmã, eu sei que você me ama, você pode conversar comigo, falar tudo. Falar o que você, as necessidades, os desejos, mas eu sei que você não deseja o meu corpo porque não é meu. É de Deus mesmo, é o templo. Eu não sou de meu, eu não posso dar. Você não pode dar o seu corpo para mim nem para ninguém. Eu não posso dar o meu corpo para ninguém. Não posso abusar desse corpo porque não é meu. É como eu pegar o carro seu, minha irmã, ou meu irmão, da sua garagem e sair andando. Eu tô roubando o carro, porque esse carro é seu. O seu corpo não é seu. Como você pode dar para mim, doar o seu corpo para me satisfazer uma coisa o qual tem da parte de Deus, que não sois de vós mesmo, não é seu? Como é que você está pegando o que é seu, que não é seu, e dando para mim? Como é que eu estou pegando o que não é meu e dando para você? A única coisa que eu tenho para te dar e posso é o amor de Deus que está em mim. Um abraço. Você é minha irmã, é minha amiga. Porque foste comprado, meus irmãos e minhas irmãs, por bom preço. Agora, pois, glorifique a Deus no vosso corpo. Assim terás autoridade para curar os enfermos. O Evangelho de Cristo Jesus, Evangelho de poder, Evangelho de santidade, o Evangelho que tem autoridade, o Evangelho de liberdade, o Evangelho de amor, o Evangelho de abraço, o Evangelho de lágrimas. Quando alguém está sofrendo, eu tenho que sofrer com esse irmão e com essa irmã. Quando alguém está injustiçado, eu tenho que me sentir injustiçado junto com esse irmão e com essa irmã. Porque essa irmã é templo e morada do Espírito Santo, como eu, pela misericórdia de Deus, sou morada e templo do Espírito Santo. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos e irmãs. Ora pela família, ora pela minha casa, pela minha família que eu preciso.
ore pelos pastores, não fale mal da igreja e dos seus pastores. Que Deus o abençoe e a paz do Senhor.